Batalhas de dança são muito comuns aqui no Brasil já há muitos anos, né? Então, desde que a cultura se instalou aqui no Brasil, desde os anos 90 em si ou até antes, as batalhas sempre acontecem por aqui, tá? E, claro, como qualquer coisa na vida, ninguém quer perder, tá? Então as pessoas sempre têm um interesse em participar de alguma batalha, alguma competição, para poder ganhar, obviamente, tá? Só que quando você perde alguma coisa, geralmente você aprende muito mais do que quando você ganha, porque você é convidado a analisar alguma coisa, tá? Então, eu tô nessa parte aí de batalhas já mais ou menos há uns 14 anos, né? Então eu danço há 17, se eu não me engano, mas eu não comecei a batalhar, assim, comecei a dançar. Eu comecei a dançar primeiro, depois participar de batalhas, tá? Então, hoje eu quero compartilhar com você aqui 3 pontos importantes, certo? Que eu aprendi e também conversei com muitos amigos meus sobre batalhas de dança e nos leva a refletir quando a gente perde uma batalha, certo? Então, para quem está chegando agora, eu sou o Sonic, tá? Esse aqui é o meu canal, seja bem-vindo, eu sou dançarino, professor, já há mais de 16 anos, tá? Trabalho com a dança, trabalho com a educação física, e nesse canal compartilho, além de estratégias e aulas sobre a dança, reacts também, e tudo que envolve o universo da dança ali em geral, dentro da experiência que eu tenho, tá? Então vamos lá, vou pegar o meu café aqui, para a gente poder começar. Tenho aqui meu caderno com os 3 pontos, tá? São 3 pontos importantes, fica até o final, porque o terceiro é o mais importante, ele vai complementar os 2 primeiros, tá? Então vamos lá. Sem enrolação, bora pro primeiro. O que eu aprendi perdendo batalhas de dança, tá? Em primeiro lugar, aprendi a treinar mais, tá? Então aquela coisa, pessoal, muitas vezes a pessoa fica assim, né? A gente é condicionado aqui no Brasil a pensar o seguinte, mano, é, quem perdeu é fracassado, quem perdeu não presta, se perdeu é porque é ruim. Só que quantas batalhas de dança você já não viu, por exemplo, em que eram dois dançarinos excepcionais, né? Mas um ganhou e o outro perdeu. Por quê? Porque justamente alguém tem que sair vencedor. Numa batalha de dança, o jurado está ali para fazer isso, para ele poder decidir qual dos dois teve um contexto que deu a vitória, tá? Sobre o outro dançarino. Ok? Então, se você já batalhou, você já sabe do que eu estou falando. Assim, realmente você às vezes não fica satisfeito, você às vezes não concorda com o julgamento, né? E é normal isso, porque cada um vai ter a sua forma de analisar a dança, mas é importante você entender que se você se colocou para batalhar, você está à disposição de ter um voto daquele jurado, tá bom? Então uma coisa puxa a outra. Aceitou batalhar, aceitou ser julgado por aquela pessoa, você vai ter que concordar em ser analisado. Concordar com a opinião dele já é outra coisa, tá? Mas por isso que é bom ver antes, ok? Quando você perde, você é convidado a treinar mais, não tem jeito. Por quê? É a primeira coisa que vem à mente. Poxa, por que eu perdi? Né? Aí, às vezes você tem um feedback, às vezes você não tem, né? Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Quando você tem um feedback bom, você geralmente sabe o que você vai treinar a partir daquele ponto. E às vezes você não tem também um feedback bom. Você tem que analisar, tem que fazer aula, tem que conversar com o seu mentor, né? Alguém que vai te instruir para você poder saber o que você vai treinar a partir daquele momento, tá? E aí, cada dançarino vai ter uma direção, um norte, tá? Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre técnicas, sobre o que você treina, o que você não treina. Aí, isso aí já é um assunto para outro vídeo. Mas o fato é que, quando você perde alguma coisa, quando você perde uma batalha de dança, você é convidado a treinar mais. Falando rapidamente sobre mim, eu sempre pensei dessa maneira. Desde a primeira, no começo eu ficava mais bravo, porque, assim, quando você conhece pouco da dança, quando você está no começo, a tendência é você ficar mais bravo quando você perde, porque você não sabe por que você perdeu. Às vezes você acha que você dançou bem, aí depois você pega o vídeo, você analisa, aí como você conhece pouco da dança, você se olha e fala, mano, mas eu fiz o meu melhor ali e tal. Ok, só que o outro dançarino também fez o melhor dele, ou não também, pode acontecer, e não foi suficiente, você perdeu. Acontece. Então, faz parte você se indignar, é saudável você ficar bravo, se indignar com você mesmo, você mesma quando perder, mas o ponto positivo é que isso vai te levar a treinar mais, tá? Então, se até hoje te ensinaram que perdeu é perdedor e tal, não acredita nisso, galera, até porque isso não leva a lugar nenhum. Você ficar com a mente de que quando você perdeu você é ruim, só te prejudica, não faz bem em nenhum ponto, e quem fala isso, mas o cara que fala isso ganhou um monte de batalha. Tudo bem, ele pode falar, né, o quanto que ele quiser, cada um tem o direito de falar o que quer, né, porém, você tem o direito também de escolher o que você ouve, o que você pega para você, né, então, se você escolher pegar o que ele tá falando, nossa, perdi, sou ruim, aí você vai se achar ruim, mas se você entender que isso vai te dar margem para você crescer outras coisas na sua dança, você vai ter sucesso aí, tá, e
Os dois próximos pontos falam bem sobre isso. Número 2, estão aqui, ó, aqui a minha listinha, meu caderno. Para quem já está aqui no canal sabe que eu gosto de usar aí o caderno, tá? Moda antiga. Anos 90 é assim, galera. Vamos lá. Número 1, treinar mais. Número 2, curtir a cultura. Isso é bom. Sabe por quê, galera? Presta atenção. Olha só. É, é, a dança, as danças urbanas aqui no Brasil, como eu falei no começo, elas têm aí um gancho muito forte nas batalhas. As batalhas representam muito da cena. Mas é uma coisa que eu sempre falo, e assim, infelizmente, isso tem se perdido, isso é a minha opinião, tá? Eu que acompanhei vários anos, assim, conheci muita gente, conheço, né? As pessoas têm esquecido que a dança de rua não é somente batalhas, tá? Não é somente batalhas, tem muita coisa que dá para você aprender, tem muita coisa que você pode trocar com as pessoas, né? Existem, para isso que existem as cyphers, as sessions, para isso que existem os eventos, para isso que existem as coreografias, para isso que existem vídeos, redes sociais, né? Então, assim, não tá tudo resumido à batalha. E quando você perde uma batalha, você às vezes você é convidado também a enxergar outras coisas, tá? Vou dar um exemplo. Você está numa batalha de dança, aí você vai lá e passou numa seletiva, né? Para quem está conhecendo esse universo agora, quando tem mais que 16 competidores, é comum, pelo menos aqui em São Paulo, se fazer uma seletiva, tá? E dessa seletiva, o jurado ou os jurados escolhem 16 pessoas. Dessas 16, elas vão batalhar entre si em um esquema de chaves, tá? E aí, conforme você vai ganhando, você vai avançando, como se fosse uma Copa do Mundo, né? Oitavas, quartas, semifinal. Aí vamos lá, você participou, passou na seletiva e perdeu na primeira batalha, tá? Então, entre os 16, você foi participar das oitavas de final, perdeu. Se você ficar no evento, você vai assistir as outras batalhas, ou seja, você vai ter um outro olhar ali do evento, diferente do que você teria se você estivesse competindo. Quando você está competindo, você vai focar ali, nossa, eu tenho que fazer uma entrada boa, tem que escutar a música e tal. Às vezes tem gente que coloca o fone de ouvido e fica lá refletindo ali, né, para poder fazer uma boa entrada ali com a dança, né. Mas quando você não está batalhando, você olha ali o contexto geral, né. Já teve evento, por exemplo, que era de batalha de dança, mas eu não fui para participar da batalha, eu fui para assistir, para eu poder aprender, para poder ver como é que era a batalha, como é que era o critério do júri, curtir as músicas também, tá. Então, você aprende a curtir a cultura quando você também perde batalhas de dança, tá? E novamente eu falo, galera, para quem acha que isso aí é um raciocínio de perdedor, tipo, perdeu, tá dando justificativa, é porque tem muito a aprender ainda com a dança. É porque tá com o raciocínio muito limitado somente a batalhas, entendeu? Então, novamente, eu ressalto, as batalhas de dança, elas são muito importantes para a cultura, para as danças urbanas, mas não é a única coisa que existe, tá? Elas ajudam, faz parte. Se você não aprender a batalhar nas danças urbanas, você fica limitado? Fica, né? A verdade tem que ser dita. Mas não é só isso, galera. Senão a gente vai viver toda hora só querendo ganhar, 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 ganhar. E aí, na primeira derrota, frustrou. Porque você só queria ganhar e esqueceu que existe outro lado. Que tem dia que você vai ganhar, tem dia que você vai perder, tá? Então você aprende a curtir mais a cultura também, né? Não que você não possa curtir de outra maneira, mas quando você perde, isso também é um gancho para você curtir um pouco mais a cultura, tá bom? De uma outra maneira, tá? Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. E terceiro e último lugar, galera. Então, primeiro, recapitulando, treinar mais. Segundo, curtir a cultura. Terceiro, esse aqui é muito importante, tá? Porque muitas das vezes não tem a ver diretamente com técnica, com dança em geral, mas tem a ver com a arte. Terceiro lugar, você aprende muito, tá? Muito sobre controle emocional, tá? Então, eu costumo falar, galera, assim, eu passei na minha vida da adolescência para a idade adulta e agora a idade um pouco mais madura na dança, né? Então, quando você tem uma história dentro de uma cultura, você vai aprendendo muita coisa. Mais um golinho de café aqui, peraí. E o que acontece? Nós estamos no Brasil, galera. Então aqui, quem já vai lá no mercado de trabalho, quem já trabalha alguns anos em alguma área, ou então quem está estudando, quem está na faculdade, você há de concordar comigo que aqui no Brasil precisamos de muito controle emocional. Para tudo. Porque senão você perde a paciência, você se estressa fácil. Para quem está aqui em São Paulo, né, aqui é muita correria, então assim, é comum você se deparar no dia a dia com uma pessoa que está estressada, pelo menos uma pessoa no dia você vê estressada, alguém xingando no trânsito, alguém xingando no transporte público, alguém passando, empurrando, é normal pelo menos uma, todo dia, como eu trabalho aqui praticamente todo dia eu vejo pelo menos uma, tá? É impossível, eu não lembro a última vez que eu saí de casa e não vi ninguém estressado, todo mundo tal, né? Isso quando não tem mais do que uma, várias.
Mas, por conta disso, você precisa de controle emocional, galera, entendeu? Aqui é difícil, então, assim, com exceção de quem às vezes tem um poder aquisitivo um pouco maior, vamos falar da realidade, sem papas na língua. Quem tem as classes ali mais baixas, tem pouco poder aquisitivo, baixa renda e por aí vai, tem que trabalhar bastante, não tem jeito, tá? E nós da dança, como nós somos uma cultura que somos muito fortes nas periferias, né? Isso ainda acontece hoje em dia aqui na Zona Leste de São Paulo, tem mó galera que aprende e tal. Essa classe é a que mais às vezes se envolve com a cultura, né? Tem chegado a outras classes também, mas ainda é forte na periferia, né, da capital. E por conta disso, a galera tem que dançar e fazer outra coisa, tem que dançar e trabalhar, dançar e estudar. É uma rotina que é uma correria imensa. Só que, agora voltando aqui para o nosso vídeo, para o nosso tema, se você aprende a ter controle emocional, você consegue lidar melhor com as coisas. Você vai parar de ter problema? Não vai. Mas você vai aprender a lidar melhor com eles, tá? Então, como você já sabe que você vai ter que fazer uma par de coisa, vai ter que fazer, vai ter que correr, porque vai ter que trabalhar, construir sua trajetória, chegar onde você quer, você vai precisar de controle emocional, e quando você perde batalhas de dança, você aprende isso também. Quando você ganha, aprende, mas são de maneiras diferentes. Quando você ganha, sei lá, você colocou ali na prática, você viu que deu certo, testou, deu certo, opa, ganhei. Beleza. Perdeu, meu, o primeiro sentimento que vem quando você perde é de frustração ou de tristeza, mas não é positivo, porque você perdeu. Você queria ganhar e perdeu. Né? Dificilmente alguém entra numa batalha querendo perder. Né? Você entra, às vezes, com o sentimento de querer participar no dia, sim, mas já não é com o sentimento de perder. Né? Você entra, bom, quero participar, quero curtir. Beleza, mas você não entra assim, não, eu vou entrar para perder de propósito. Não, isso aí não acontece. Né? Então, quando vem a derrota, você vai parar, você vai refletir, você vai aprender a ter controle emocional. Quem sabe você perde ali 2 vezes, 2 campeonatos, e no terceiro você vai lá e ganha. Ou então você perde vários, participa um ano inteiro. Eu já vi amigos meus, né? Eu não lembro, assim, sendo bem sincero, eu não lembro se comigo já aconteceu isso, de eu participar um ano inteiro de vários campeonatos e, tipo, não passar da seletiva ou perder em todos. Pelo menos eu participava, ganhava um, dois, perdia outro, beleza. Mas geralmente, quando você participa de bastante campeonato, assim, em um ano, você vai desenvolvendo um raciocínio. Perdeu um, aí perdeu dois, aí você foi entendendo lá como é que é o esquema, aí você voltou para treinar, que é o ponto um, foi lá, evoluiu, aí começou a conversar com seus amigos, aí começou a treinar, começou a participar de session, cipher, e vai virando um ciclo que te acrescenta muita coisa. E te acrescenta uma boa qualidade, um controle emocional. Entende, galera? E isso pro dançarino aqui do Brasil é fundamental. Tá? Então não adianta quem dança no Brasil querer ter a mesma mentalidade de quem dança fora do Brasil. É outra cultura, não adianta. Se a pessoa fizer isso, ela vai se frustrar, porque ela vai achar que ela pode lidar com a dança aqui da mesma maneira que as pessoas lidam lá fora. Tá? Então é outra cultura, é outra situação econômica, é outra cara que eles enxergam a dança. Então aqui não é que aqui é ruim ou pior que lá, mas é uma característica própria do Brasil. Cada país tem a sua característica com a dança e com as danças urbanas, tá? E aqui, uma das coisas que são essenciais para quem dança aqui no Brasil é controle emocional. Quem não batalha também, você fazer aula, você poder correr, você trabalha o dia inteiro, sair às 18 horas, ter que ir na aula, chegar atrasado às 19, às vezes você perde, chega atrasado na aula, e o professor está passando a coreografia, você tem que ir lá e se trocar. É a realidade, não tem jeito, tá? Então, o controle emocional é muito importante. Quando você perde batalhas, quando você ganha experiência, né, como o pessoal costuma usar a gíria, a expressão, você adquire, sim, um bom controle emocional. Para finalizar o vídeo, quero saber de você. E aí, o que você achou desses 3 pontos? Concorda, discorda? Né? Você não é obrigado a concordar com o que eu estou falando, mas nós temos aqui uma cultura de respeito, tá bom? Então, se você quiser expressar a sua opinião, pode expressar, tá bom? Não vai ser proibido, pelo contrário, você tem liberdade para expor sua opinião com o devido respeito, mas criando diálogos, tá? Então, vamos tentar conversar. Coloca aqui, pergunta para mais pessoas. Se alguém comentar aqui embaixo, comenta no que a pessoa falou, vê se faz sentido para você. Vamos conversar de forma saudável. Tá? Porque a gente está no mesmo barco, né? E a gente está aqui para aprender. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Somos iguais ali, a gente está dançando do mesmo jeito, mas às vezes a gente pode se acrescentar. Assim como você ouviu aqui as coisas do vídeo e pode ter te acrescentado, seu comentário também pode acrescentar para mim. Tá? Então agradeço a sua participação. Se inscreve no canal, tá bom? Participa aí dos vídeos, comenta. Eu gosto quando vocês comentam e pedem novos reacts, pedem temas para eu poder falar, beleza? E é isso. Por hoje eu fico por aqui. Aguardo você nos próximos vídeos. Tamo junto, valeu e é nóis.